Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Para o judaísmo, a Bíblia hebraica, conhecida como Taná, constitui o texto sagrado fundamental que orienta a teologia e a prática religiosa, a lei e a identidade coletiva. A relação judaica com a escritura não se limita à preservação do texto bíblico, mas também inclui uma extensa tradição de interpretação que orienta a sua compreensão. O Taná está organizado em três seções principais: a Torá, os profetas e os escritos. Entre eles, a Torá ocupa uma posição particularmente central. Ela contém tanto as narrativas fundamentais sobre a origem do povo de Israel, quanto os mandamentos que estruturam a vida religiosa e social. Na tradição judaica, a Torá é considerada a principal expressão do ensinamento divino e está no cerne do estudo religioso e da prática litúrgica. Uma das manifestações mais visíveis dessa centralidade é a leitura pública da Torá na sinagoga. Durante o serviço religioso, os textos são lidos seguindo um ciclo estabelecido que permite que a Torá seja lida ao longo de um ano. Este ritual ressalta que as escrituras não são meramente documentos antigos, mas uma parte viva da experiência religiosa comunitária. A relação do judaísmo com a Bíblia sempre esteve intimamente ligada às tradições interpretativas. Os textos contêm leis narrativas antigas, expressões poéticas e muitas vezes exigem explicação para serem compreendidas pelos leitores da época e para os posteriores. Para entender essa necessidade, surgiu uma ampla tradição de comentários e debates buscando explicar a mensagem das escrituras a novas circunstâncias históricas. Uma das expressões mais importantes dessa tradição interpretativa se encontra na literatura rabínica, especialmente em obras como a Mishnah e o Talmud. Esses textos envolvem e expandem os ensinamentos da Torá, interpretando suas leis e expressando suas implicações práticas. As discussões rabínicas analisam as palavras e frases de texto bíblico em grande detalhe, buscando extrair os princípios legais e éticos para orientar a vida da comunidade. Essa tradição reflete uma ideia fundamental dentro do judaísmo, a convicção que a Torá escrita é acompanhada por uma tradição oral que explica e desenvolve seu significado. De acordo com essa perspectiva, a autoridade do texto bíblico está intrinsecamente ligada ao processo interpretativo que permite sua implicação à vida cotidiana. Ao longo dos séculos, estudiosos judeus produziram inúmeros comentários bíblicos que se tornaram referências fundamentais para a interpretação das escrituras. Entre os comentários medievais destacam-se figuras como Rashi e Maimônides, cujas obras continuam a influenciar os estudos bíblicos dentro do judaísmo. Suas interpretações combinam análise linguística, reflexão filosófica e atenção à tradição rabínica. Richards também enfatiza que a importância do hebraico na relação judaica com a Bíblia. Como os textos bíblicos foram originalmente escritos nessa língua, o hebraico possui um significado religioso especial. Estudar o idioma permite uma abordagem direta ao texto original, o que é considerado essencial para a plena compreensão de suas nuances e riqueza literária. Além de sua dimensão religiosa, a Bíblia desempenhou um papel fundamental na formação da identidade cultural judaica. A história das figuras como Abraão, Moisés, o rei Davi moldaram a memória histórica do povo judeu. Essas narrativas oferecem exemplos de fé, liderança e luta
que acompanham as comunidades judaicas ao longo da sua história. Ao mesmo tempo, a interpretação judaica da Bíblia evolui em respostas às mudanças nas circunstâncias históricas. Durante períodos de exílio, perseguição ou dispersão, os textos bíblicos foram lidos como fontes de esperança e resiliência espiritual. A experiência do êxodo escrita nas Escrituras tornou-se uma estrutura interpretativa que auxiliou na compreensão de situações posteriores e deslocamento à diáspora. A tradição interpretativa judaica nunca foi inteiramente estática. Nos tempos modernos, muitos estudiosos judeus também participavam do desenvolvimento de métodos acadêmicos para o estudo da Bíblia, incluindo abordagens históricas e filosóficas. Esses métodos buscaram compreender a origem e a evolução dos textos sem necessariamente abandonar o significado religioso. Apesar dessas mudanças, a Bíblia continua a ocupar um lugar central na vida judaica contemporânea. Através de leituras litúrgicas, estudos em escolas religiosas, reflexões rabínicas e debates intelectuais, o texto permanece uma fonte viva de significado espiritual e identidade coletiva. A relação do judaísmo com a Bíblia demonstra como um texto sagrado pode funcionar simultaneamente como fundamento religioso, objeto de estudo e tradição viva. O diálogo continua entre as Escrituras e a interpretação permitiu que a Bíblia continuasse a guiar a vida do povo judeu ao longo dos séculos. Um grande abraço. Tchau, tchau.